Pensa só, será que uma memória que a gente nem sabe que tem pode, de repente, paralisar um braço? Parece coisa de filme, né? Mas essa era a realidade que deixava Sigmund Freud de cabelo em pé lá no comecinho da carreira dele. Hoje a gente vai mergulhar na ideia que deu origem a tudo, a divisão da consciência. E o mais interessante é que ela não nasceu de uma teoria abstrata, mas de um quebra-cabeça clínico, real, que desafiava toda a medicina do século XIX. Essa era a grande questão. Pessoas chegavam com paralisias, anestesias, convulsões, e os médicos não encontravam absolutamente nada de errado no corpo. Era como se o corpo estivesse gritando uma história que a mente, por algum motivo, se recusava a lembrar. Um verdadeiro enigma que fez um jovem neurologista, o Freud, começar uma viagem para um lugar totalmente inexplorado, a psique, muito além do cérebro físico que ele conhecia. Para a gente desvendar esse mistério, vamos seguir os passos do próprio Freud, ok? A gente começa com o enigma dos sintomas, depois passa a investigar as memórias ocultas, até chegar na primeira grande teoria dele, a de uma mente dividida. E aí vamos ver como essa divisão, na verdade, funciona como uma defesa e como ela, no fim das contas, abriu a porta para o conceito mais famoso de todos, o inconsciente. Nossa jornada começa lá em Paris, no finalzinho do século XIX. Tenta imaginar a cena. Freud, ainda jovem, na clínica do famoso Charcot, observando casos que simplesmente não faziam o menor sentido para a lógica médica da época. Eram sintomas que não obedeciam aos caminhos dos nervos. Parecia que tinham vida própria. Pensa num paciente. O lado esquerdo do corpo dele totalmente anestesiado. Charcot pedia para ele toque o seu olho esquerdo com a mão direita. Ele errava. Tente a orelha. Errava de novo. Sabe, é como se metade do rosto dele fosse um território estrangeiro que a consciência não conseguia mais acessar. A causa disso não podia ser um simples nervo danificado. Tinha algo mais ali. E esse padrão se repetia. Em outro caso, um homem, depois de uma briga horrível com o irmão, começa a ter espasmos, convulsões. E durante o ataque, ele revivia a cena toda, em detalhes. Mas, assim que voltava a si, consciente, nada. Não se lembrava de absolutamente nada. A memória do trauma estava viva, mas só no corpo dele, completamente isolada da sua mente consciente. Pois é, os exames físicos não adiantavam nada. Os nervos estavam perfeitos, os músculos saudáveis. A resposta, Freud começou a sacar, não estava na carne, tinha que estar na memória. Não naquilo que era visível, mas justamente naquilo que estava dolorosamente escondido. E foi aí que o Freud, junto com um colega dele, o Breuer, começou a perceber um padrão meio assustador. Por trás de cada sintoma que ninguém conseguia explicar, tinha sempre uma história. Uma história dolorosa, uma memória que tinha sido, de alguma forma, expulsa da consciência. A origem disso tudo, eles chamaram de trauma psíquico. Pensa numa experiência tão forte, tão avassaladora, que a mente simplesmente trava, não consegue processar. A emoção toda daquele momento, o medo, a vergonha, a dor, fica ali, presa. Como se fosse um estilhaço dentro da psique que nunca foi retirado, nunca foi liberado. E o que acontece? Isso que não ver daria o campo de batalha interno. De um lado está a nossa consciência, com nossos valores, a imagem que a gente tem de si, e do outro tem um monte de memórias e desejos que são incompatíveis, que não batem com a pessoa que a gente acredita ser. É uma guerra silenciosa acontecendo dentro da gente. Olha só o caso da Elizabeth von War. É um exemplo perfeito. Ela sentia dores terríveis nas pernas, que a impediam de andar. A análise foi mostrando que, enquanto ela cuidava do pai doente, vivia um conflito enorme entre o dever de filha e os próprios desejos. Anos depois, quando a irmã morreu, ela se pegou sentindo uma atração pelo cunhado. Uma ideia que, para a moral dela, era simplesmente inaceitável. E o que ela fez? Essas ideias foram empurradas para longe da consciência. Então, para explicar como é que uma ideia inaceitável podia, de repente, paralisar as pernas de alguém, Freud propôs algo que, para a época, era uma heresia. Ele disse a mente pode se dividir, e não por um defeito, mas como um mecanismo de sobrevivência. Ele chamou isso de divisão da consciência. É como se literalmente um muro fosse construído dentro da psique. De um lado, a consciência normal, que segue a vida. Do outro, um grupo de ideias, de lembranças, geralmente ligadas ao trauma, que fica totalmente isolado, formando o que ele e outros pesquisadores chamavam de uma segunda consciência. E aí o roteiro do sintoma começa a fazer sentido. Olha só. Primeiro acontece um trauma. A partir dele, nasce uma ideia incompatível. Para se proteger, a consciência se racha, se divide e aprisiona essa ideia.
Só que a energia daquela ideia não some, né? Ela precisa ir para algum lugar. E aí ela explode no corpo, é convertida em um sintoma físico. A dor na perna da Elizabeth não era uma dor na perna, era a dor da alma dela se manifestando. E como o próprio Freud e o Breuer escreveram, esse conteúdo não é só esquecido, como a gente esquece onde deixou a chave. Não, ele é ativamente mantido fora do alcance. Quer dizer, existe uma força, uma barreira, mantendo aquilo separado. E entender que força é essa é o nosso próximo passo. E aqui a nossa perspectiva muda completamente. Essa tal divisão da consciência não é uma doença, um problema. Ela é, na verdade, um mecanismo de defesa. É uma estratégia, mesmo que seja uma estratégia que custe caro, para garantir a sobrevivência psíquica. O ponto central é esse. A mente se divide para se defender. É uma luta defensiva, como Freud dizia, do nosso ego consciente contra ideias que ameaçam a integridade dele. Para manter a paz ali na consciência, ele expulsa os pensamentos que causariam um sofrimento insuportável. Essa citação sobre uma paciente resume o processo de um jeito perfeito. Primeiro vem o recalque, o ato de empurrar a ideia para fora da consciência. Depois, a transformação. O afeto, sabe, a carga emocional daquela ideia é convertido em dor física. A dor psíquica vira, literalmente, dor no corpo. E o nome técnico para esse truque de mágica psíquico é conversão. O corpo vira um palco, onde aquele drama mental que foi proibido de ser encenado na consciência acaba ganhando vida. O sintoma é quase uma obra de arte. Ao mesmo tempo em que ele grita a dor, ele a esconde da própria pessoa que está sofrendo. Bom, e agora a gente chega no grande legado de toda essa investigação. Porque o estudo da histeria, da divisão da consciência, isso não foi um ponto final. Na verdade, foi o degrau que Freud precisava para chegar na teoria mais importante da vida dele. Aquela segunda consciência, aquele reino de memórias isoladas, era só a pontinha do iceberg. O que começou como uma tentativa de explicar sintomas neurológicos bizarros estava aos poucos se tornando um mapa totalmente novo de toda a mente humana. E esse mapa revelava um território gigantesco e submerso, o inconsciente. E essa frase aqui, de um dos textos do Freud, é a grande virada conceitual. Presta atenção. Ele não está mais falando só de uma consciência dividida. Ele está falando de lembranças que agem inconscientemente. Isso quer dizer que não é um lugar passivo, é um sistema dinâmico, um lugar na mente que tem suas próprias regras e que influencia tudo que a gente pensa e faz, sem que a gente perceba. Aqui a gente consegue ver a jornada intelectual completa, né? Começa com a observação clínica, lá com Charcot, passa pela formulação da divisão da consciência nos anos 1890 e culmina na grande teoria do inconsciente, que mudou para sempre o jeito como a gente se entende. A divisão da consciência foi a ponte, a ligação indispensável entre o problema neurológico e a solução psicanalítica. E no final, toda essa investigação do Freud deixa a gente com uma pergunta bem inquietante. Se a mente é capaz de se dividir para nos proteger de verdades dolorosas demais, o que mais será que ela esconde de nós? Que memórias, que desejos, que conflitos continuam aí moldando a nossa vida em silêncio por trás do palco da nossa consciência? A busca por essa resposta, bom, esse é o legado que fica desses primeiros e corajosos passos de Freud.